hoje nós já estamos na segunda, né? Esse negócio da igreja, nós temos culto quarta, domingo e sábado, não é, né? Hoje para nós já é segunda, já deu pôr do sol. Bom, vamos lá, irmãos. Nós temos muito conteúdo hoje, pouco tempo. Né? Bom, a gente já viu aqui na parte da sexta-feira, só fazendo um resumo rápido, nós vemos aqui na parte da sexta, a gente viu a parte dos ritos. Nós vimos que não é correto falar que a lei cerimonial foi abolida, vimos aí como eram feitos os ritos na época do povo de Israel, vimos como era para ser solene, não era para ser um forrado, vimos aqui como que é para que o perdão fosse realmente entendido pelo pecador. Né? Nós vimos toda essa parte. Na parte de manhã do sábado a gente deu uma repreensão aqui, vimos como estava a igreja de Ezequiel e vimos que provavelmente nós estamos chegando próximo já disso. Okay? Vimos que estava terrível a igreja de Ezequiel e infelizmente estamos caminhando para isso. Okay? Vimos também que precisamos estar selados. E para estar selado precisamos chorar pelas abominações, né? E não fazer parte delas. Na parte da tarde nós aprendemos a dar um estudo bíblico aqui, em 1h30 mais ou menos nós gastamos. Vimos muitas coisas interessantes. O principal ponto da parte da tarde é identificarmos que nós temos algo a desempenhar aqui. Quer dizer que Satanás está errado e Deus está certo. E só vamos conseguir fazer isso guardando a lei. Ok? Então nós vimos isso na parte da tarde. E agora nós vamos falar um pouco sobre o Apocalipse. Não sei quantos aqui já pesquisaram. Eu pesquisei tarde sobre esse rapaz e talvez muitos aqui nem saibam quem é. Desmond Ford. Tá? O pastor Desmond Ford foi um pastor muito inteligente. Tá? Além de ele ser um pastor inteligentíssimo, acho que não está. Ele está apagando sozinho. E aí vai apagar. Aí foi. Não. Aí. Ele foi um pastor inteligentíssimo, tá? Ele não tinha praticamente rejeição. Seja adulto, velho, idoso, todo mundo gostava do Desmond Ford, tá? Não tinha, assim, ele não tinha muita objeção. Só que esse homem foi usado pelo inimigo. A Desmond Ford, ele atacou o santuário. Ele disse que o santuário celestial não é da forma que nós acreditamos que é, ok? Então Desmond Ford fez uma divisão na igreja, porque ele era um homem que tinha 4 graduações de faculdade. Ele era como se fosse o Rodrigo Silva de hoje, ok? Esse era Desmond Ford e ele se deixou ser usado pelo inimigo. E ele atacou justamente o que nós vimos aqui, ser a base da igreja. Obviamente que Desmond Ford foi disciplinado. A igreja não concordou com, por mais que a igreja deu para ele, tá? Isso é um fato. A igreja deu a Desmond Ford um tempo para ele se explicar e mostrar por que ele acreditava dessa forma. Depois de fazer isso, não batia absolutamente nada com os pioneiros, com o que Ellen White disse, então ele foi rejeitado, ok? Só que Desmond Ford hoje virou um problema para nós, porque os evangélicos pegam ele para nos atacar. Todos os argumentos de Desmond Ford estão com os evangélicos hoje. E nós não sabemos como defender a nossa doutrina. Muitos evangélicos chegam rapidamente e falam, ó, é isso, por isso. E a gente não vai conseguir defender ela. E é por isso que eu vou dar aqui hoje para os irmãos uma apenas. Eu estou bolando esse final de semana para a gente defender o santuário para o ano que vem. Tá? Então, estou bolando um final de semana com Deus para só ir nessas objeções. Só no livro de Hebreus, Desmond Ford conseguiu 9 coisas para destruir o santuário. Só no livro de Hebreus. Ok? Então, a 9ª coisa nós vamos eliminar hoje usando o Apocalipse. Ok? Só a 9ª objeção. As outras não dá tempo, porque é muitas objeções. Tá bem? Mas, vocês vão ver aqui que se Desmond Ford, se nós não tivéssemos nada além do Hebreus, ok? Se não tivesse o Apocalipse,
Desmond Ford não poderia dizer que ele estava errado. Ia ficar um empate. Nem ele ia poder dizer que os adventistas estavam certos, nem nós iríamos dizer que Desmond Ford estava errado. Mas nós não temos só o livro de Hebreus na Bíblia. Tá? E é aí que está a chave para destruir o argumento, no caso de Desmond Ford. Ok? Então vamos lá para o Apocalipse. Iniciando aqui, nós vamos fazer um percurso no Apocalipse e vocês precisam estar bem atentos, porque nós vamos passar muitas coisas aqui que eu, por exemplo, acreditava até coisa de um mês atrás, tá? Coisa de um mês atrás, pesquisando, porque eu não paro de estudar. Então, pesquisando, eu ouvi muitas coisas que eu falava que era errado. E muito tempo na igreja adventista eu falava que era errado. E está tudo no Apocalipse, só que a gente passa despercebido. Acho que a gente lê tão rápido que a gente passa despercebido muita coisa. Ok? Então eu vou bem lento aqui, o máximo que a gente conseguir para a gente não passar tanto do horário. Tá bom? Uma coisa aqui que é interessante também é que a nossa igreja preza por reavivamento e reforma. A gente viu os 10 dias de oração, tinha também a tal das 40 madrugadas, que na minha época de adolescente fazia com os pais e era bem legal também, só que nunca mais vi. Uma coisa, acho que era bem bom aquilo lá, né, das madrugadas. Só que o problema é que a gente só fica no reavivamento, a gente não reforma. Por exemplo, quantos estão até hoje fazendo os 10 dias de oração? Se a gente for perguntar isso em todas as igrejas, pouquíssimas pessoas vão levantar. Sempre para no 10º dia. Não continua e não reforma, porque o reavivamento é os 10 dias, mas a reforma é você continuar isso. Entendeu? Só que a gente não faz a reforma, a gente só para no reavivamento. E Ellen White diz que se nós entendêssemos o Apocalipse da maneira que deve ser entendida, haveria um grande reavivamento. Ia ser algo incrível. Ok? Só que a gente não entende muitas vezes o Apocalipse do jeito que deve ser entendido. Esse aqui é testemunho para ministros, ou seja, era para líderes entenderem o Apocalipse. O grande conflito, página 423, diz que o assunto do santuário foi a chave que desvendou o desapontamento. Revelou um conjunto completo de verdades, ligadas harmoniosamente entre si, mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer à luz a posição, a obra do seu povo. Ok? O santuário que conseguiu desvendar porque Jesus não voltou em 1844. Então há muitas coisas que o santuário, nós vimos aqui que o santuário é tudo, ok? Ele desvendou muitas coisas. Volume 5, diz uma coisa bem interessante. Eu não vou conseguir me atentar aqui em ler todo, porque senão nós vamos passar do horário, mas eu gosto de deixar o contexto inteiro ali. Então, para quem quiser, depois eu posso mandar os slides e está o texto inteiro, tá ok? Porque eu gosto que vocês entendam o contexto. É importante que, ao defender as doutrinas que consideramos artigos fundamentais da fé, nunca nos permitamos o emprego de argumentos que não sejam inteiramente retos. Eles podem fazer cair um adversário, mas não honram a verdade. Devemos apresentar argumentos legítimos que não somente façam silenciar os oponentes, mas que suportem as mais acurada e perscrutadora averiguação. Ou seja, eles podem procurar o que for, eles não vão conseguir falar que você está errado. Esse é o tipo de argumento que nós, como adventistas do sétimo dia, devemos usar. E por isso que eu falei para vocês que usar o argumento de que a lei cerimonial foi abolida para dizer que não é a lei moral, é um argumento mentiroso. Entendeu? Então esse é um dos pontos que eu estou dizendo. Mas qualquer coisa que vocês forem defender contra alguém, vocês precisam estar inteiramente que isso é verdade. Ok? Senão vocês vão estar faltando com a verdade. Você pode até calar o adversário, mas aqui diz que não estão honrando a Deus. Ok? E é por isso que nós vamos aqui minuciosamente dar argumentos plausíveis para vocês. Então vamos lá, vamos começar com as nossas Bíblias em Apocalipse 1, para a gente iniciar essa escala. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, podem ir falando. Ok? Isso aqui, ó, esse texto aqui é bom vocês gravarem ele, tá? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 708. É um texto importantíssimo para nós. Apocalipse 1. Nós vamos iniciar a nossa escalada 13.
versos 9 a 13. Amém? Todo mundo ouviu aí? Diz o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada o quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele se achou como? Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como a de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda 7 igrejas. E aí ele falou as 7 igrejas. Voltei-me para ver, verso 12. Quem falava comigo? E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Pergunta que eu quero dizer para os irmãos: aonde Jesus estava, ou João, vamos dizer assim, aonde João estava nesse momento? Na ilha de Patmos. Ok? Vamos lá. Aqui nós vemos algumas coisas importantes que nós precisamos destacarmos. Qual é o local da revelação? Ilha de Patmos. Ok? Motivo de estar ali. O imperador aqui, no caso Domiciano, ele, por causa do testemunho de Jesus, né, que João dava, ele o prendeu nessa ilha, perseguiu ele e o prendeu. Estado dele psíquico? Em espírito. Tempo. Dia do Senhor. Aí está, Isaías 58, era um sábado. Ok? O que ele ouviu? Uma grande voz como de... O que viu? E no meio, um semelhante ao filho. Onde ele viu isso? Atrás de si. Vocês já ouviram ou já viram alguém falando que João estava no céu, no santo, no caso, quando recebeu essa visão? Só por causa que os candeeiros, eles automaticamente já deduzem que é o candelabro. Mesmo que esteja candelabro, está errado. A tradução está errada. Em algumas Bíblias fala candeeiro, em outras fala candelabro. Entendeu? Só que nós temos tipos de candelabro e tipos de candeeiro. E aqui que eu quero que vocês se atentem. Ok? Porque a pessoa vê candelabro, ela vê candeeiro e ela já deduz que é o candelabro. E o candelabro está em que lugar? No santo. Então ela automaticamente já deduz que João está no santo. Só que João não está no santo. Aonde ele está? Que nós vimos? Em Patmos. Ok? Agora vamos aqui para vocês entenderem. Nós temos 4 tipos. Tá? Em algumas Bíblias vai estar candeeiro. Lâmpada antiga, muitas vezes em forma de taça, na qual se inseria óleo de um tecido retorcido. Nós temos o castiçal, que aqui faz mais sentido. Ok? Eu vou explicar para vocês. A tradução para castiçal é a melhor para Apocalipse 1, de 9 a 13. Tá bem? Castiçal é isso aqui. Ok? Isso é um candeeiro. Isso é um castiçal. Isso é um candelabro. E isso é um menorá, que é um candelabro judeu, que é o que está no santuário. Ok? Então, aqui é o candelabro. Aqui é um candelabro judeu. Aqui é uma candeeira e aqui é um castiçal. E o castiçal está melhor definido aí. Vou mostrar uma foto para vocês e vocês vão entender o que João viu. E João viu atrás de si. Ou seja, João não subiu ao céu do capítulo 1 ao 3 de Apocalipse. Ele está em Patmos e ele recebe essa visão em Patmos. Ok? Então ele olha para trás e ele vê 7 candeeiros. E no meio dos candeeiros, um como filho de homem. Certo? Cingido, porque Jesus estava de sacerdote. E é isso aqui, mais ou menos, que João viu quando olhou para trás. Ok? Ele viu essas hastes aqui, ó. Esses castiçais. Ele viu 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. E não necessariamente tem fogo, o castiçal, ok? Nós, como igreja, nós não somos a luz, de fato. A luz é transformada em nós, ok? Então nós somos as hastes que esperamos a luz que Jesus nos dá para passar para outras pessoas. Nós não temos luz própria. Estão entendendo? Então, na verdade, as igrejas são o castiçal. Elas são isso aqui, ó, sem a luz. E Jesus está no meio de sua igreja, mantendo as luzes acesas. Ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. João não está no céu, no capítulo 1 ao 3 de Apocalipse. Ele está em Patmos e ele recebe a visão em Patmos. Aí, isso aqui é errado. Não é candelabro. Não é um candelabro, não é uma menorá. Aqui é uma outra foto ilustrativa para vocês verem, ok? Jesus em meio da sua igreja. Aqui é os líderes, ok? Jesus está com as 7 estrelas na mão, seria a liderança. Um outro ponto que a gente pode pegar de lição disso é que Jesus está no controle de tudo. Não precisamos ficar afoitos aí, ok? Jesus está com a sua liderança na mão, está com as igrejas, tudo está no meio de sua igreja, mantendo as luzes acesas, ok? Então não precisamos nos desesperar. Um outro ponto aqui, ó, mostrar para vocês que nós não somos luz. Assim, nós não temos luz própria, porque a Bíblia diz que a luz, ó, 1 João 1,5 diz que quem é a luz? Deus é a luz. João 8,12 diz que quem é a luz? Salmo 119, 105 diz que quem é a luz? Ok? Isso é luz. Nós somos o quê? Portadores dessa luz. E aí transmitimos para as outras pessoas. Compreenderam aqui? Posso passar para frente, certo? Agora vamos entrar no próximo passo. Só para vocês verem aqui, Ellen White, nós não precisamos de Ellen White para justificar aqui com o pessoal evangélico, tá? Eu falei um pouco aqui do Desmond Ford. Tá bem, Murilo? Você chegou um pouquinho atrasado? Eu falei sobre Desmond Ford, que ele foi um homem que era muito estudado, só que ele era um pastor adventista e ele tentou destruir o santuário. Tá? Ele, com argumentos, ele fez vários argumentos, inclusive aí eu estou mostrando um argumento dele aqui, e aí ele dizendo que o argumento dele é que não há santo e santíssimo, é tudo uma coisa só. Esqueci de falar para vocês. O argumento de Desmond Ford é que não há santo e santíssimo no céu, é tudo um ambiente só. Aí eu estou mostrando Apocalipse para nós rebatermos isso, ok? Isso é um dos 9 só em Hebreus que ele achou, tá bem? Depois eu estou fazendo o final de semana com Deus só para nós irmos contra essas coisas, tá bom? Mas hoje eu só quero me atentar a isso. Aqui, ó, Ellen White, eu só vou mostrar Ellen White aqui hoje só para vocês verem que ela está totalmente de acordo com a Bíblia. Então, eu vou provar na Bíblia, acabamos de ver que João não estava no céu do 1 ao 3, certo? E agora eu vou mostrar um texto de Ellen White mostrando isso. A instrução a ser transmitida a João era tão importante que Cristo veio do céu para dar ao seu. Ok? Então, aqui é só uma aqui para vocês verem. Tem vários textos dela que diz que João não estava no céu até Apocalipse 4. Tá bem? Agora vamos para Apocalipse 4, de 1 a 2. Diz o seguinte: depois dessas coisas qual? A visão das 7 igrejas. Então, depois de receber essas coisas, a visão das 7 igrejas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo para o quê? O que Jesus disse? Sobe para aqui. Como ele vai estar no céu e Jesus ainda vai pedir para ele subir? Está entendendo? E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu o quê? Um trono. Isso a gente viu uma pincelada lá na sexta-feira. E no trono alguém? Sentado. Então, ele chega no céu e vê uma porta aberta. Vê o lar. Depois vem os 24 anciãos, os Apocalipse 4, 6, os 4 seres viventes.
E Apocalipse 5:11 dizendo uma multidão de anjos. Ou seja, o santuário é enorme, porque cabe milhares de anjos. Então não é pequeno, ok? Aí Apocalipse 4:5 diz o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. O candelabro representa quem? O Espírito Santo. E quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Ou seja, nesse momento, João está vendo a menorá. Ok? O candelabro celestial. Então, ó, até agora nós vimos o quê? 24 anciãos. Nós vimos os seres viventes, vimos multidão de anjos. E agora vimos um trono. E diante do trono tinha o quê? O candelabro. Vamos lá, ó. Coloquem na cabeça de vocês essa visão como se você estivesse sendo João. Ok? Para a gente ir entendendo aqui. Então, diante do trono, agora sim, ele vê o candelabro. Vamos para Apocalipse 5, de 1 a 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em voz alta, em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Certo? E João fazia o quê? Chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aí o verso 6, que é o que interessa. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui no verso 5, nós vimos que ele é o que? Leão da tribo de... E ele venceu. Quem que está se referindo a quem aqui? Jesus. Quem que é o cordeiro que tem como tendo sido morto? Ok? Nada mais, nada menos que quem? O próprio Jesus, amém? Amém. E aí, Jesus então vai receber o selo do Pai. Ok? Ele vai receber esse selo. Então, até agora, no momento, vocês estão vendo que João viu uma porta aberta, depois ele viu um trono, um assentado no trono. Certo? Ele viu diante do trono o quê? E no meio do trono um. Certo? Vamos prosseguir na nossa visão aqui. Aí depois disso vem os 144 mil, vem Apocalipse 7, e até chegar no 7º selo. Quando chega no 7º selo, acontece isso aqui. Apocalipse 8, 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que se acha aonde? Diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então é isso aqui que está acontecendo. Ok? Então nós estamos vendo o trono, nós estamos vendo Deus no trono. Ele está vendo diante do trono o candelabro e o altar e o cordeiro está lá recebendo o selo. Apocalipse 9, verso 13. Aí depois vem todas as trombetas. Após essas trombetas vem o sexto selo, sexta trombeta no caso. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de quem? Na presença de Deus. Aqui é para nós vermos que o trono de Deus, que João está vendo, está em que compartimento? Ainda não vi
para o Santíssimo. Vocês viram alguém falar de Arca da Aliança até agora? Então tá onde? Tá no Santo, ok? Vamos lá. Vocês têm que pegar bem aqui a coisa. João chega no céu, vê uma porta aberta, vê o trono de Deus. Aí nós vimos que o trono de Deus não é a Arca da Aliança, certo? Já eliminamos essa possibilidade na sexta-feira. Então nós estamos vendo que João vê a menorá e vê o altar de incenso. Isso são móveis de que local? Do santo, correto? Porque lembra que Moisés foi lá ver a planta e fez igual? Ok? Então estamos tudo kits. E aqui está dizendo que o altar de ouro está na presença de Deus. Ou seja, tem que ter um trono no santo. Porque o altar de ouro está na presença de Deus. Ok? Agora vamos prosseguir aqui para vocês verem. Depois vem as duas testemunhas, vem o desapontamento, que é no capítulo 10, certo? Capítulo 10 fala do desapontamento. Um livrinho que ia ser doce na boca e amargo no estômago. E aí chegamos a Apocalipse 11, versos 19. Então vem o sétima trombeta, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Isso vai acontecer. Então abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto o quê? No seu santuário. E aí veio um terremoto, grandes coisas acontecendo. Nesse momento abre o Santíssimo. Até aí o Santíssimo estava fechado. Porque senão João tinha visto a arca. Ok? Ele não viu a arca. Ele viu o altar, ele viu o trono, ele viu o cordeiro, viu 24 anciãos, viu o anjo, viu um monte de coisa. Mas ele não falou nada de arca. Até então que se abriu o Santíssimo. E aí ele viu o quê? De cara. A Arca da Aliança. Estão compreendendo? Esse argumento acaba com o 10º forma. Porque como que abriu alguma coisa sendo que é um compartimento sozinho? Como ele defendia. Estão entendendo? Agora vamos aprofundar isso aí. Tem um sistema de portas. Eu quero que alguém abra para mim 1 Reis 7, 48 a 50. Só para a gente ler aqui um contexto. Por quê? Nós vemos aqui no nosso santuário, nós não vemos porta aqui. Vocês estão vendo alguma porta aqui? Estamos vendo porta, nós estamos vendo o véu, certo? Só que no Apocalipse diz o quê? Porta. Será que isso é uma contradição? Então vamos lá ver o que realmente quer dizer aqui para nós. 1 Reis 7, 48 a 50. É o verso 50 que eu quero me atentar, mas leia o contexto, porque é importante para nós. 48 a 50. Pode ler. 1 Reis 7, 48 a 50. Só para a gente entender aqui o sistema das portas. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da propiciação. Os castiçais de ouro finíssimos, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santo dos santos, as flores, as lâmpadas e as espevitadeiras, também de ouro. Também as taças espevitadeiras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimos, dobradiças para as portas da casa interior, para o santo dos santos, e as portas do santo lugar do templo também de ouro. Ok? Dobradiças para as portas. Agora eu vou explicar aqui para vocês. Irmãos, quando Deus deu a planta para Moisés, o santuário ia ficar fixo? Não, ele ia ficar andando. Exato. Então Deus facilitou a vida de Moisés. Ok? Depois, Davi recebeu uma planta para o templo de Salomão. E a planta seguia a mesma coisa do santuário celestial. Ok? Quando Deus viu que agora vai ficar fixo o templo, agora a gente vai fazer uma coisa melhor. Imagina um rapaz, você já viu o trabalho que dá ali. Imagina se tivesse porta, dobradiça, como que seria para Moisés e aquele povo. Ok? Então, no céu há portas e cortinas. Tá bom? Há uma cortina e uma porta. Há uma cortina e uma porta. Ok? O céu é a mesma coisa. Por isso que a planta não muda. Deus mostrou a planta para Moisés, só que falou: ó, você não vai por porta, você vai por cortina.
Depois mostrou para Salomão, você não vai pôr cortina, você vai pôr porta. E etc. Ok? Vendo isso aqui, a irmã White, depois vocês também, ó, capítulo 23 que eu falei para vocês do Grande Conflito, se vocês lerem, vai estar o sistema das portas lá. Ok? Um outro ponto das portas é que quando uma está aberta, a outra necessariamente tem que estar fechada. Nunca o santo e o santíssimo vai ficar aberto ao mesmo tempo. Nunca. Ok? Isso está no Grande Conflito, página 23. Tá bem? Aqui para vocês verem agora, eu vou mostrar a Ellen White comprovando o que a gente está falando. Eu falei aqui, Murilo, que eu só vou usar a Ellen White para provar o que a gente já ouviu na Bíblia. Ok? Só para vocês verem que ela usa os mesmos argumentos e está totalmente de acordo com o que a gente está lendo. Tá bem? Então aqui, para vocês verem, eu deixei o contexto todo, não vou ler todo o contexto porque não dá tempo. Ok? Mas aqui, o ponto que eu quero que vocês entendam é isso aqui. Foi permitido ao profeta, no caso de João, contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. E lá ele viu o quê? E o altar de ouro, representados pelo castiçal de ouro e o altar de incenso. Ok? Deixamos claro isso. Que é realmente isso que ele está vendo. Do santuário terrestre. É a mesma coisa. De novo, abriu-se no céu o templo de Deus. E ela cita o quê? E ele olhou para dentro do véu interior, ao lugar... Ok? Então, Desmond Ford estava indo até mesmo contra a profetisa. Tá bem? Apocalipse 15, 5 e 6. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que de novo vai se abrir o santuário. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho e resplandecendo e cingidos do peito com a cinta de ouro. O que isso aqui quer dizer? É as pragas. Os anjos estão saindo para levar as pragas para cá. E o que acontece? A praga só acontece quando Jesus se levanta e finaliza o seu trabalho. Ok? Isso só acontece nesse período. Então, o que acontece? Depois eu vou mostrar um texto da irmã White mostrando aquilo que eu estou falando para vocês. João viu uma porta no céu, ele viu o santuário celestial e ele viu uma porta aberta. E essa porta é do santo. Ok? Nós vimos que ele viu o candelabro, viu os móveis que estão ali. Correto? Viu o trono de Deus, viu o altar do incenso, viu os 24 anciãos, tudo isso ele viu. Depois disso, ele viu que abriu-se então a porta, e aí ele viu a Arca da Aliança. Ou seja, Jesus ia passar do santo pro... O que Jesus fez? Fechou a porta do santo, abriu a porta do santuário e entrou para trabalhar. E é o que ele está fazendo hoje por nós. Depois desse contexto todo, Jesus agora vai fechar a porta da graça. Ok? Fechou o Santíssimo. E os anjos vão sair para as pragas. Vai abrir que porta agora? Para eles saírem? Ok? E nesse exato momento, Jesus também vai voltar para nos buscar. Entenderam o esqueminha das portas aí? O sistema delas? Uma está aberta, a outra não pode estar. E eu vou mostrar isso, ele não vai te falando também. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento. Mas quando o ministério no primeiro compartimento terminou, iniciou-se do segundo compartimento. Aqui está claro que são 2 compartimentos. Não tem como ler isso e falar que não. Certo? E aqui é o que eu queria que vocês se atentassem. Mas quando fosse verdade que se achava fechada a porta da esperança e graça pela qual os homens durante 1800 anos encontraram acesso a Deus, outra porta se abrira. E oferecia-se perdão dos pecados aos homens, mediante a intercessão de quem? Em que lugar? Encerrava-se uma parte do seu ministério apenas para dar lugar a outra. Havia ainda o quê? Para o santuário celeste, onde Cristo estava a ministrar pelo pecador. Ok? Quando Cristo fechou o santo, não acabou. Ele foi para o Santíssimo para continuar a obra. Tinha uma porta aberta, a porta da graça ainda estava aberta. Ok? Ele ainda ia entrar para fazer isso. E aqui é onde é o texto mais claro para vocês. Deixa eu ver. O Espírito Santo foi derramado sobre nós e fui levada pelo Espírito à cidade de Deus vivo. Mostrou-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, com referência à porta, não podiam ser separados. E que o templo
tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade de quê? Seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém o quê? Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do Santíssimo terminou. Então Jesus se levantou, fechou a porta do santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo. E passou para dentro do segundo véu. E aqui ela já está falando véu, ok? Comprovando que é a porta e véu no céu. Ok? Então, até 1844, e eu estava em São Paulo esse final de semana, conversei com o pastor, e ele falou que Jesus, doideira pensar que Jesus não entrou no santo, e não sei o que, e ele começou a falar. Eu dei corda, deixei ele falando, porque eu ia falar sobre isso no domingo, mas ele não apareceu. Aí está provado que Jesus o quê? Não entrou no Santíssimo até quando? Ó, esta porta não foi aberta. Não está dizendo que não foi aberta até 1844. Então Jesus não foi ao Santíssimo até essa data. Ok? Não foi. Ele estava trabalhando no Santo. Depois ele passou para o Santíssimo e ele só volta para o Santo para buscar a gente agora. Ok? Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo. De novo, ele teve que fechar a porta do lugar santo para abrir a do Santíssimo. E que nenhum homem poderia abrir. E que ele havia aberto a porta do quê? E nenhum homem podia? E ele cita Apocalipse 3, 7 e 8. Estão compreendendo tudo, né? Acho que está fácil. Está tudo bem? Então vamos lá. Agora eu vou fazer um resuminho aqui para vocês entenderem. Um outro ponto que vocês precisam entender. João, ele recebe a visão. Não, acabou não. João recebe a visão do Apocalipse, do capítulo 4 até o 22, numa sequência. João não desce para cá e sobe depois, em nenhum momento. Ok? Toda a visão do capítulo 4 até o capítulo 22, João está no céu. Tá bem? Como que você prova isso? Se vocês verem, toda vez, no capítulo 7 vai falar de ancião, no capítulo 15 vai falar que os anciãos ainda continuam lá, vai falar sobre os sete, os seres viventes. Ou seja, João está numa crescente ali. Deus vai passando para ele, e aqui, ó, quando aparecem os selos, é como se fosse um telão. Abre um telão aqui e João começa a ver, nossa, o que vai estar acontecendo com a gente. Selo 1, selo 2. E aí Deus vai mostrando em telões para ele, como se fosse telão. E João não volta para cá, escreve, depois sobe de novo, e vê visão e volta. Você não está vendo, aqui está uma crescente, ok? Então, ó, novamente, aqui já é o capítulo 15. Ó. Nós já estamos no capítulo 15 e ele continua vendo os anciãos, a menorá, o altar de incenso, o trono. E aí ele começa a ver o quê? Ó? O cavalo, aí depois vê o cavalo vermelho, e aí vê outro cavalo. E aí depois ele vê as trombetas, vê a primeira, vê a segunda, e ele vai indo. Ok? Então João não desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, não existe isso. João está numa crescente lá. Depois vem a cena no lugar santo, só para vocês compreenderem aqui. João chega e vê uma porta, depois ele vê candelabro, o cordeiro, altar de incenso e um trono. É isso que ele está vendo no lugar santo. Beleza? Depois disso, abriu-se então, e ele vê o quê? É 2 compartimentos ou não? É 2 compartimentos. Ok? Então, ele está vendo até aqui depois ele vê um outro compartimento. Depois disso, tem uma coisa interessante. Não há apenas um trono no céu. Tá bem? Agora vamos entender isso aí. Vi um trono e assentado nele estava o Pai e o... Então tinha 2 sentados em um trono. Ok? Aqui está claro. Eu vi um trono com 2 assentados. Tá bem? Como é esse trono? Não sei.
Mas eu sei que tinha 2 sentados nele. Contemplei o semblante de Jesus, admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois numa nuvem gloriosa a luz o cobria. Inclusive, no Verdade sobre os Anjos, diz que ninguém viu Deus. Nem anjo. Ok? Nem anjo. Somente Filho e o Espírito Santo. Tá? Nós seremos os primeiros a ver Deus. Face a face. Olha, mais uma coisa que nós vamos ter de bênção. Vocês já viram ontem, né? Vamos ser capital do universo. E agora vamos ver Deus. Vamos ser os primeiros a verem Deus, lógico, tirando o próprio Deus. O Deus, né? Vamos lá. Perguntei a Jesus se o Pai tinha forma dele. Jesus disse que sim, mas que eu não poderia contemplá-lo, pois disse, se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de perante o trono, viu o povo no advento, a igreja e o... tinha o mundo e a igreja lá. Ok? Os santos e os perdidos. Aí, ela viu isso aqui acontecer. Viu o Pai erguer-se do trono num flamejante carro e entrar no Santo dos Santos, para dentro do... E ele se assentou. Vocês já viram aí que tem 2 tronos? O Pai agora ergue-se do trono, entra num carro flamejante, que vocês já vou explicar para vocês que carro é esse, e ele entra no lugar do Santo dos Santos, para dentro do véu, e assenta. Ele estava em um trono, levantou, foi para o Santo do Santo e se sentou. Estão compreendendo aqui? Depois disso, lá na parte de baixo, então o carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus, ou seja, Jesus ficou no santo, só o Pai foi para o Santíssimo. Aí esse carro vem até Jesus e ele entra no carro, e ele é levado para onde? Onde estava quem? Vocês entenderam aqui? Jesus ele continua assentado no trono do santo. O Pai se ergue desse trono do santo e vai para o santo dos santos e se assenta. Agora Jesus sai desse santo, que é um trono que está ali, ok? E ele vai sentar junto com o Pai aonde? Entenderam aqui? Só aqui a gente já viu o quê? 2 compartimentos e 2 tronos. Agora, para deixar bem claro isso para vocês. Ellen White volta, depois de ver os 2 se assentando no Santíssimo, ela volta para o santo. Voltei para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. E eles não sabiam que Jesus o havia? Ok? Então o trono não era móvel. O trono ficou lá. Está entendendo? Há um trono móvel no céu. Já vou explicar para vocês também. Mas esses 2 tronos são fixos. Há um trono fixo no santo e há um trono fixo no Santíssimo. Porque Ellen White voltou para o trono. E Jesus já não estava lá porque ele estava sentado onde? Junto com o Pai. Está entendendo? É lógico aqui, não tem nem como ficar, né? Só estou mostrando o texto e lendo para vocês. Então aqui, o Deus está aqui e depois ele vai para... É isso que acontece. Agora, para vocês verem aqui uma coisa também. Jesus e o Pai no santo. Quando João vai começar a sua visão, ver essa visão, ele está vendo o quê? Jesus e o Pai no santo. E apenas a Arca da Aliança no... Essa é a visão que ele recebeu lá no século I. A Ellen White recebeu em 1845, Jesus e o Pai estavam onde? Eles passam para onde? Está entendendo? Ellen White já vê a visão mais amplamente. É aquilo que eu falei para vocês da luz. João tem menos luz que Ellen White. É o óbvio. Olha o tanto de anos à frente. Daniel 7, de 9 a 10, eu quero mostrar aqui para vocês o que realmente aconteceu. Por que eles passou do santo para o santíssimo. E o que verdadeiramente é o santíssimo. Diz aqui, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriu os
e se abriu os livros. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam? O Santíssimo é a sala do julgamento. Ok? A gente vai ver aqui que todo mundo que estava no santo passou para lá. Vocês vão ver no capítulo 15, fala que os anciãos foram para lá. E aqui esses postos com os tronos, é justamente os tronos dos anciãos. Ok? Eles todos vão passar para lá. Porque começou o juízo investigativo. Ok? O Santíssimo é a sala do julgamento. É onde nós estaremos sendo julgados. E nós estamos passando por isso nos nossos dias. Jesus está julgando os mortos e depois vai passar para os vivos e vai voltar. Certo? Então é isso a sala. Quando aqui está falando que o ancião de dias se assentou, é justamente a visão que eu acabei de mostrar que a Ellen White teve. Do Pai saindo do santo e indo para o Santíssimo. Depois o carro volta, pega Jesus e vai para o Santíssimo. E todo mundo que estava no santo vai junto para o Santíssimo. Porque agora começou o juízo investigativo. O santo vai ser o quê? Fechado. Como a gente viu nos textos. Não vai ter necessidade de ter ninguém no santo. E aqui tem uma explicação importante para nós. Porque Jesus, ele é rei duas vezes. Ele é rei da graça e ele é rei da glória. E eu já vou explicar isso para vocês, nós vamos finalizar com isso aí. Jesus é rei duas vezes. O santo, irmãos, é a intercessão e o comando do reino da graça. É Jesus, rei da graça. Quando vai para o Santíssimo, agora continua a intercessão de Jesus, porque ele fazia isso, volta a fazer agora, continua. Ok? Ele está intercedendo por nós ainda, certo? Então está continuando o processo. Agora ele é comandante do reino da graça e é juiz. Então Jesus agora aumentou uma função para ele. Antes ele não era juiz. Agora ele é juiz, porque ele entrou no Santíssimo e está fazendo o quê? O juiz investigativo. Então ele continuou com as mesmas coisas que ele fazia no santo, só que agora ele é juiz também. Entenderam a jogada? É simples. Por isso que ele não passou do santo para o Santíssimo antes desse período, e ele nem volta agora para o santo depois desse período, porque ele está fazendo o trabalho no Santíssimo. Entenderam? Agora a questão dos carros móveis que eu falei para você. Há um carro móvel no céu, ok? Que é aquele que transporta a divindade. Que é mais ou menos uma ilustração para vocês. Aquele carro flamejante que vocês viram buscar o Pai e depois ir buscar Jesus, ele também é um carro que tem um trono. Tá bem? Só que esse trono só transporta a divindade. Ok? Só Pai, Filho e o Espírito Santo pode ser transportado nesse trono. Ninguém mais. Aqui, ó, só para vocês verem. Aqui é lógico que é só para vocês terem uma noção aí. Ok? De como seria isso aí. Mas fala que parece vidro, né, como se fosse um mar de cristal, aí tem rodas de fogo, os anjos empurrando e tal, tudo isso está na Bíblia, tá bem? Como é esse carro. Inclusive, Jesus vai voltar nesse carro para buscar a gente. Quando você vê nas nuvens do céu e tal, é nesse carro que Jesus vai voltar. Ah, como você sabe isso, meu velho? É simples, só ler o Espírito de Profecia. Aqui, ó, dizendo: esta nuvem, quando no princípio apareceu, era o sinal do Filho do Homem no céu. A voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam, saindo este revestido de gloriosa imortalidade. Os santos vivos foram mudados no momento em com eles arrebatados no quê? No carro de nuvem. Parecia todo ele sobremodo glorioso, ao avançar para o alto. Dos lados do carro havia asas e debaixo dele rodas. E ao avançar o carro, as rodas clamavam santo, e as asas que se moviam clamavam santo, e o séquito dos santos anjos ao redor da nuvem clamavam santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E os santos nas nuvens clamavam glória e aleluia. E o carro subia para onde? Para a cidade santa. Jesus franqueou as portas da cidade dourada e conduziu-nos para dentro. Aqui recebemos as boas-vindas, pois havíamos guardado os mandamentos de Deus e tínhamos o direito à árvore da vida. Estão vendo? É lindo ou não? É lindo. Agora eu quero dizer para os irmãos,
santo. Porque nós vimos que tem um trono no santo e tem o trono no santíssimo. O do santíssimo a gente já viu aí na sexta-feira, que é acima dos querubins. E o trono do santo? Não temos como bater o martelo. Não tem nenhum texto da Ellen White que diz algo para nós sobre isso. Mas nós temos uma pista no próprio Apocalipse que ele pode deixar mais claro para nós. No Santíssimo, Jesus está ministrando dessa forma. Tem um incensário aqui em cima da Arca da Aliança. E essa fumaça, que é nossas orações, vai ao trono do... Ok? Agora olhando para o santo, que móvel parecido com isso. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, e o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do... Ok? Então, esse texto dá a entender, ou dá uma pista, que o trono de Deus é acima do altar de incenso. Tá ok? Por esse texto. Subia à presença de Deus a fumaça do incenso. Então, há um trono claro, isso deixei claro na sexta-feira, que é acima dos querubins, há um trono de Deus no Santíssimo. E hoje nós estamos vendo que há uma boa possibilidade do trono no Santo ser acima do altar de incenso. Ok? Aqui era como era feito no Êxodo. Tá bem? No Êxodo o sacerdote fazia dessa forma aí, ó, no incensário. Tá bem? Agora nós vamos encerrar aqui. Festas. Só um pouquinho das festas e nós acabamos. É importante nós vermos a questão das festas, por quê? É como eu falei para você. O pessoal fala que ó, não precisa de festa mais, porque já se cumpriu já. E a lei do cerimonial foi abolida. Aí eu já dei uma pincelada para vocês do porquê isso é catastrófico. Mas, vamos lá. Depois de morto, Jesus seguiu as festas. Tá bem? Então, primeiro Jesus lá na festa da Páscoa, ele se prepara para morrer. Certo? Vai para Getsemane, sai de Getsemane, é entregue e vai morrer. Depois disso, vem a festa dos pães ázimos. O que não era usado no pão ázimo? Fermento era pecado, certo? Jesus não pecou. Só que o fermento, sem fermento, cresce algum? Cresce? Não cresce. Ou seja, Jesus sem crescimento na tumba. Ok? Jesus morto, não crescia. Depois disso, vem a festa das primícias. E Jesus diz que ele é a primícia dos quê? É a ressurreição de Cristo. Ele cumpre a terceira festa. Depois disso, vem a festa do Pentecoste, que é a do Espírito Santo. Só que o problema aqui é que essa festa é 50 dias. Pen vem de 5. 50. Entenderam? Então é 50 dias. Mas quantos dias Jesus ficou? Não, ficou na terra. 40. E agora? A festa do Pentecoste é 50 dias. Só que a Bíblia está falando que Jesus ficou 40. Agora vamos lá. Depois eu quero que vocês cheguem em casa, peguem o Desejado de Todas as Nações, capítulo 82. Vai explicar o que eu estou te dizendo aqui. Que eu vou poder resumir só. Ok? Jesus ressuscita. Nisso vai as mulheres até o túmulo. Certo? Elas acham Jesus? Não. Ficam todas desesperadas, voltam correndo de novo. Aí chama Pedro. Pedro corre até o túmulo. Achou Jesus? Não. Nisso as mulheres voltam correndo. Voltam todo mundo, fica quem? Quem ficou no túmulo? Maria Madalena. Então Maria Madalena fica nesse túmulo agora. Ela vê Jesus ou não? Agora ela vai ver. Jesus chega até ela, falando, Maria. E ela olha para Jesus. Vai abraçar Jesus. Jesus fala o quê? Não me toque, porque ainda não subi. Ou seja, neste momento, Jesus ainda não tinha ido para o céu.
Agora ele pega e fala para Maria, Maria, me encontrem na Galileia. Falem para os discípulos para me encontrar na Galileia. Ok, Jesus agora sai de cena. O que Jesus vai fazer? Subir. Para saber se o seu sacrifício foi aceito. Chegando lá, o pai vai dar o ok. Deu tudo certo. Ok? Então Jesus agora vai o quê? Voltar. Antes de ele voltar, lembra que eu falei para vocês lembrarem de que Moisés ungiu o santuário para Arão começar o trabalho? Lembra? Jesus faz a mesma coisa. Agora ele unge o santuário. Ok? Ele começa a ungir o santo, unge o santíssimo, ele unge o santuário e desce. Porque quando ele voltar, ele vai ser coroado. Ok? Ele vai começar o seu trabalho. Ele não vai ungir. Entendeu? Então, ele vai fazer esse processo, ele unge o santuário e desce. E fica 40 dias com os discípulos. Certo? E depois ele fica mais 10 dias orando por eles. E aí vem o Pentecoste. Quando Jesus, Apocalipse 4, começa a acontecer, ok? Que vocês viram, aquele Apocalipse 4 é a entronização de Jesus no céu. Então, quando ele entra para ser entronizado, simbolicamente o Espírito Santo é jogado nele, porque agora ele vai ser ungido. Mas o santuário já foi. Lembra que primeiro era o santuário e depois Arão era ungido. Lembra? A mesma coisa. O santuário já foi ungido e agora ele vai ser ungido. O Espírito Santo unge e essa unção cai na terra. E o Pentecoste acontece. Estão entendendo? Por isso que é gotas. Não foi o poder inteiro como a gente vai ter. Porque era uma unção. É como se fosse aquele simbolismo do Davi, do Saul, quando ungia, e aí escorria pela roupa, e aí ficava no chão, certo? Só que agora caiu na terra. E aí aconteceu o Pentecostes. Compreenderam? É incrível como tudo bate maravilhosamente. Depois disso, depois desses 50 dias que aconteceu aí o Pentecoste, vem a festa das trombetas. Quem é a festa das trombetas? Nós vimos ontem à tarde. Martin Lutero, John Wycliffe, Roger Williams, John Wesley. E quem mais? Está faltando um aí. Hã? Não, Ellen White ela não é desse tempo aí. Tudo bem. Depois disso aqui, ó, depois dessas festas da trombeta, porque a festa da trombeta, irmãos, o propósito dela é deixar claro que o dia da expiação está chegando. E quando esse dia chegar, tinha que estar como? Tudo filé, certo? Não podia ter pecado, etc., como a gente viu na sexta-feira. Esse é o propósito. E depois vem o dia da expiação, que é justamente o Adventismo. Ok? 1844. Que é quando nós vamos erguer a arca da aliança. Então, o dia da expiação é o que nós estamos vivendo hoje. Como que a lei cerimonial foi abolida? Sendo que a gente está vivendo uma festa hoje. E como a gente vai esperando, a gente está aguardando essa festa aqui. Que é no céu. Se eu falo que a lei cerimonial foi abolida, não tem tabernáculo, não tem festa no tabernáculo. E a gente não pode nem ir para o céu. Por isso que a gente tem que falar que foi cumprida, porque ela está ainda tem coisas ainda para se cumprir. Então Jesus cumpriu boa parte, e ainda vai cumprindo, ele está terminando de cumprir a expiação, e quando ele cumprir a expiação, ele vai voltar para buscar a gente, e depois vai levar a gente para a festa dos tabernáculos. E aí vai cumprir o que? A festa dos tabernáculos. E aí, sim, não vai fazer sentido nenhum mais a lei cerimonial. Estão compreendendo? Aí sim, você pode lá no céu, mas não vai nem precisar falar que foi abolido. Mas está em coisa se cumprir. Aqui é mais ou menos o esbocinho que eu falei para vocês aqui. Ok? Dos 50 dias aqui. Tá bom? Ele ficou 40 dias. Depois ele ficou alguns dias se consagrando para ser um sacerdote. E aqui é o que eu falei para você. A própria Bíblia diz que Jesus é rei 2 vezes. Nós temos em Hebreus 4,16, onde diz, nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso em Lucas.
Achegue-nos, portanto, confiantemente junto ao trono do quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Ok? Isso daqui foi o que Jesus conseguiu quando morreu na cruz. Ser o rei da graça. E agora, quando ele voltar, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará em quê? E todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros. Aí será a colheita final. Entenderam? Jesus é rei da graça. E logo, logo ele será da glória. Nós, querendo ou não, ele vai buscar a gente. E eu espero que nós possamos estar preparados para esse dia. Amém. Ficou alguma dúvida? Algo do que nós vimos aqui? Ok? O Apocalipse é incrível. Isso aqui é uma pincelada do que tem por dentro desse Apocalipse. Eu não dava tempo. Olha o tempo que a gente demorou para conseguir chegar só nesse pincelamento. Então, selos, trombetas, isso é coisa que vocês podem ir pesquisando e vocês vão achar, porque não é tão difícil essa questão. O problema aqui é que eu queria mostrar para vocês que o santuário é como nós acreditamos e não como Desmond Ford falou que é. Não há somente um compartimento. Nós vimos os dois compartimentos, vimos que há 2 tronos fixos, um móvel, inclusive Jesus voltará para nos buscar no móvel. Ok? E Jesus, ele fez tudo isso para que nós possamos estar com ele muito em breve. Amém. Que nós possamos fazer a nossa parte agora. Ok? E eu digo a vocês, irmãos, do fundo do meu coração, avancem. Avancem em pesquisa. Avancem em estudo. Porque já não vai dar tempo. E aí a gente vai ver aquilo que a gente viu na parte da tarde. Os ímpios vão ver um filme e vão falar, não, mas eu não tive tempo. Não teve tempo, irmão. Você teve tanto tempo e você não quis. Não vai ter desculpa, irmãos. Não vai ter desculpa. Nós sabemos disso. Não haverá desculpa alguma para nenhum de nós, caso, infelizmente, nós estivermos como os ímpios. Então, que nós possamos adentrar mais nessas coisas importantes. Deixar mais essas coisas que não vão edificar em nada. Tem muita coisa que a gente fica assistindo, ouvindo, que não vai me ajudar em absolutamente nada. Vamos ir para o que vai nos ajudar. O que vai nos levar efetivamente ao céu. Então, eu quero que vocês mergulhem nesse tema. A ideia aqui do final de semana com Deus é despertar curiosidade para o santuário. Porque, como eu disse para vocês, eu teria material para 4 semanas de oração sobre esse tema. De tão grandioso que ele é. Ok? Não consegui falar 5% do que o santuário pode nos proporcionar. Então, eu espero que realmente vocês peguem para estudar esse tema. Tá bom? Porque nós vimos que ele é crucial, ele é a base. Sem santuário não tem adventismo, não tem sábado, não tem dízimo, não tem nada. Sem isso aqui não tem nada. Como nós vimos na sexta-feira. Então eu espero que, do fundo do coração, que vocês possam mergulhar nisso. Porque eu quero estar com vocês além do rio. Amém. Antes de você pôr aí, deixa eu só